Olá pessoal, continuando aqui a nossa aula, vamos partir aqui para essa parte dos botões. Vamos fazer aqui uma implementação usando o Composite do JSF. A gente vai transformar essa parte aqui em uma parte genérica e reutilizável. Tá? O Composite serve para a gente criar componentes no JSF. Ok? Então a primeira coisa que a gente vai criar, a gente precisa o quê? De uma página, né, XHTML. Então nós vamos lá no nosso pacote que a gente tinha criado no pacote de componentes. Vamos ver aqui. Fica no Resources, Componentes. Aqui dentro, Resource Componentes, tá? A gente vai criar uma tabela, uma página XHTML chamada botões CRUD. Então eu vou copiar aqui, só para eu ter a estrutura inicial. Vou colocar aqui, ó, botões CRUD. Tá aqui, botões CRUD, tá? Vou apagar tudo que tem dentro aqui do botões CRUD, apagando, porque eu quero só a estrutura. Essa linha inicial aqui a gente também pode apagar, tá? Então a gente precisa ficar só com os imports do JSF. Tá faltando aqui o import do Composite, para a gente trabalhar com Composite. Aqui eu vou pegar, eu já tenho ele pronto aqui numa outra página, então eu só vou colocar ele aqui pra gente, tá? Então, o Composite, esse daqui é o import dele, ó. Tá? Java, SAM, JSF, Composite. Se você segurar o Ctrl e parar o mouse, ele vira um linkzinho, quer dizer que o import está correto, tá? E aqui você pode dar qualquer nome, pode ser comp, né? Aqui Composite para ficar mais de acordo aqui com a biblioteca, tá? Todos esses imports aqui, lembrando que todos esses imports fazem referência aos jars da nossa biblioteca, tá? Se a gente não tiver os jars aqui, a biblioteca, esses imports aqui não funcionam. Então a gente vai deixar assim, tá? Criado a estrutura inicial. E aqui do lado do nosso botões CRUD, a gente tem que chamar, do lado do nosso cadastro de dados, a gente tem que chamar o botões CRUD, tá? A gente vai apagar aqueles botões, tá? Pode ver que eu apaguei aqueles botões que a gente fez. Tá, ó, tô apagando ele. Tá? Eu vou apagar. Vou verificar aqui se tem import. Tá? E para a gente conseguir chamar esses componentes que a gente vai criando, a gente tem que ter esse seguinte import aqui, ó, útil. Tá? Útil Composite Componentes, certo? Então a gente vai aqui no local onde a gente vai chamar nossos componentes. Como é que a gente vai funcionar? A gente deu um nome aqui, ó, de útil, certo? Útil. Então a gente vai vir aqui e vai chamar de útil. Tá? Ó, útil. Ele até completa pra gente, ó, útil componentes CRUD. Tá vendo? Até completou aqui pra gente. Tá? Então, a partir daqui, a gente já tem o nosso import, a gente já tem a tela que vai carregar os componentes, que vai virar botões genéricos para salvar, excluir, novo, etc. Agora a gente vai começar a criar a estrutura do nosso componente e ao mesmo tempo a gente vai criando os atributos aqui para a gente entender o funcionamento, tá? Então a primeira coisa que a gente deve criar em um componente é uma interface para ele. Então a gente vai chamar aqui o Composite Interface. Tá? Eu vou chamar aqui, vou dar um nome para ele. Nada mais óbvio do que botões
CRUD. Tá? A gente tem que dar atributos para ele. Então, eu vou colocar aqui composite, procurar aqui pelo atributo, atributo. Tá? O nome do atributo vai ser o quê? ManageBean. Aqui eu posso fechar ele direto, ManageBean. A gente tem vários outros atributos aqui, mas o que importa para a gente nesse momento é indicar se a gente vai ter que informar o ManageBean ou não. Então aqui vai ser true. Tá? Se ele é required, né? Requerido, então ele vai ser obrigatório. Tá? Então eu tenho que passar o ManageBean. E como que funciona isso? Então eu declarei um atributo chamado ManageBean e ele é obrigatório. Então, onde eu for usar esse componente, eu tenho que passar o ManageBean. Tá? Lembrando que o valor aqui do atributo name, aqui no componente, ele vira atributo. Então, aqui, ele vai ser chamado como ManageBean. Ó. Tá? O que você declarar aqui, o nome do atributo, vira um atributo no componente. Certo? Como ele é obrigatório, então eu tenho que passar o nosso ManageBean. E aqui é com a Spatial Language do JSF. Qual que é o nosso ManageBean para essa tela? Cidade BeanView. Né? Aqui é o nosso Cidade BeanView, que é aqui o nossa classe responsável por fazer o controle da tela. Tá? Então essa é a ideia do componente. A gente vai startar aqui, eu vou deixar startado aqui já o projeto, porque daí a gente vai fazendo as mudanças e a gente vai executando para ver se não tem nenhum problema. Startou aqui o servidor, eu vou aqui na minha aplicação, vamos aqui na nossa aplicação, colocar hosting, aulas JSF para MeFaces. Então vamos lá para o cadastro de cidade. Tá? Beleza. Não tem nenhum botão aparecendo aqui porque a gente não implementou nada ainda de botão. A gente não declarou um botão. Tá? Mas a gente tem que verificar se no console ó, não tem nenhum erro. Tá? Então não tem nenhum erro, é só aqui o log normal do servidor. Tá? Sempre deixar limpo aqui o servidor para a gente ir verificando se tem ou não erros. Tá? Então aqui, pessoal, a gente tem aqui para o composite também default. Ó, default é um valor padrão. A gente não tem nenhum ManageBean padrão, tá? Mas vamos supor que o ManageBean padrão fosse aqui cidade BeanView, ou melhor, padrão, né? Padrão BeanView. Padrão. Se a gente não informasse, e aqui fosse false, ó, e a gente não informasse aqui, ficasse vazio, tá? Ele iria assumir que o ManageBean seria o ManageBean padrão BeanView, tá? Mas isso acaba acarretando uma confusão danada, né? Tem que ter uma boa experiência em JSF para você chegar a esse nível aqui, tá? Então a gente vai pelo lado mais prático aqui. A gente vai criar aqui o botão novo, ó, composite, attribute, ó, botão novo. Tá? O botão novo não é obrigatório na tela, então eu vou deixar como false. Tá? E o default dele eu vou colocar como true para exibir ele na tela sim ou não. Tá? A gente está definindo como true aqui, mas a gente vai usar um controle de acesso para exibir o botão novo. Tá? Vamos fazer um por um. Vocês podem ver no projeto que a gente tem vários botões, né? Nessa parte aqui dos botões CRUD.
Tá? Então a gente fez o Manage Bin, vamos fazer o botão novo ele tem que ser implementado. Tá? Esse daqui é só a interface, a gente tem que criar o botão realmente. Então primeiro vou ver aqui se não está dando nenhum problema no projeto. Está abrindo, beleza, tranquilo, nenhum erro no console. Tá? E agora a gente criou uma interface, é como se fosse no Java mesmo, tá? Agora a gente vai ter o quê? Toda interface tem uma implementação, então a gente vai criar aqui um composite implementação, tá? A gente não precisa colocar nenhum atributo aqui, então a gente vai partir aqui para implementação dele. Então vamos usar aqui o botão do PrimeFace, tá? Vamos usar aqui o Command Button. Então vamos lá, value, qual que vai ser o value dele, novo, vamos sempre verificando aqui, ver se vai funcionando, tá? Olha lá, já apareceu o botão, tá vendo só? Só que agora, por enquanto, ele não faz nada, né? Fazendo nada. Vamos dar um estilo para ele, vamos melhorar, apesar que esse estilo do PrimeFace, ele já é bonito, né? Ele já é legal, tá? E vamos dar um estilo aqui para ele, para ficar igual o projeto aí de vocês, tá? Então, primeira coisa aqui, eu vou colocar aqui a parte do CSS, que eu já tenho feito aqui para ele. Vocês vão ver como é que o botão vai mudar. Olha lá, virou outro botão. Tá vendo só? Então, o que a gente fez aqui? Colocou a altura de 40 pixels, a largura 100 pixels, a cor de fundo, que é esse cinza aqui, né? O border e uma corzinha aqui para borda também, tá? Então foi isso que a gente fez, nada demais. Tem um curso ali de CSS, HTML5, JavaScript, no meu site também, que seria interessante para vocês complementarem, tá? Então aqui a gente vai chamar o atributo. Tem que dar um espaço aqui para a gente poder pegar dentro do componente, né? Então, o atributo rendered, né? A gente, por exemplo, a gente passar false, ó, isso daqui é para mostrar ou ocultar, né? Olha lá, esconder o botão, tá? True vai mostrar. True ele mostrou o botão, tá? Beleza. Só que a gente definiu isso daqui através do atributo, de um atributo específico, certo? Aqui da nossa interface. Tá? E qual que é o nosso atributo? Isso daqui, ó. Eu quero pegar esse valor aqui, ó. Tá? Como que eu pego esse valor? Eu tenho que usar a expressão aqui do JSF, Expression Language. Só que para o composite, eu tenho que usar uma sequência de declaração específica, que é o cc.attrs.botão novo, tá? Então isso daqui é próprio do composite, attrs, próprio do composite, e ele vai fazer referência aqui, ó, botão novo, vai fazer referência para esse atributo aqui e vai pegar esse valor, tá? Vamos ver se deu certo, beleza? Se a gente passar false aqui agora, ó, vamos passar false. Vamos atualizar aqui. Olha lá, escondeu o botão. Tá vendo só? Lembrando que a gente está o quê? Dentro do nosso componente que a gente está criando. E esse componente, ele já está declarado aqui no nosso cadastro de cidade, né? Que a gente tinha feito anteriormente. Que a gente apagou o Manage Bin, né? Vamos voltar ele. Tá? Então, beleza, ó. Então, a gente declarou a parte aqui do botão novo, se a gente quer ou não mostrar ele. A gente consegue já ter aqui uma coisa já genérica funcionando. Tá vendo só? Então já está funcionando para a gente. Tá? Então tudo que a gente fizer aqui nessa parte genérica, ele vai influenciar
aonde o nosso componente está sendo chamado, né? Então a gente tem aqui o botão extrude, que é aqui o nosso componente, é o botão extrude. Ele está sendo chamado aqui no cadastro de cidades. E tudo que a gente mudar aqui nesse componente, ele vai influenciar aonde ele está sendo chamado, tá? E a gente vai usar esse componente aqui para todas as telas nossas, né? Para ficar igual. Porque não faz sentido a gente ficar criando um monte de botão diferente, um monte de ação diferente, uma para cada tela, tá? Então é muito importante vocês saberem que isso já é possível de ser feito, ok? E para a gente chamar uma ação do lado do servidor agora, tá? Eu quero o quê? Chamar uma ação, né? Uma ação de salvar, por exemplo. Vou pegar aqui a expressão do JSF. Mesma coisa, ó, tem que pegar o cc.attrs, que é o do composite, ponto que eu tenho que chamar o botão, o método novo do nosso ManageBin cidade. Como que eu vou conseguir chamar o método aqui do nosso cidade.bin.view, que é o nosso ManageBin? Como? Muito simples. A gente declarou aqui um atributo ManageBin. E a gente chamou esse componente no cadastro de cidades. E passamos aqui o ManageBin sendo o cidade.bin.view. Então, muito fácil. A gente vai pegar o quê? O atributo ManageBin.view ponto que novo, né? O que vai acontecer? Ele vai chamar esse método aqui, ó. A gente pode até colocar um debug aqui para a gente ter certeza, tá? Porque, ó, a gente chamou o nosso componente, passou aqui o ManageBin, que é o cidade. Então, esse atributo, ele assumiu o valor de cidade.bin.view. E aqui no nosso componente, a gente consegue já chamar o método novo com essa declaração aqui, né? A gente pega a declaração do composite, passa o atributo do ManageBin, que aqui ele vai carregar em tempo de execução cidade.bin.view e vai chamar o novo, né? Vamos parar aqui e vou executar em debug. O nosso debug cai aqui no botão novo, para a gente ter certeza que está funcionando. Então, estou abrindo aqui o sistema, já startei o servidor. Tá? Vou colocar aqui, ó, novo. Bem, aqui a gente tem que tirar a validação, né? Vamos tirar aqui validação. Para a gente fazer ele pular essa parte da validação, vamos aqui no nosso botão novo. Vamos colocar aqui um Ajax false. Immediate true, ele vai pular essa parte da validação do JSF, tá? Então aqui, ó, novo, ó lá, caiu, breakpoint caiu. Ó, caiu no meu cidade.bin.view do botão novo. Tá vendo só? Então a gente consegue fazer componentes altamente genéricos. Com certeza isso é uma coisa muito importante no JSF, tá? Criar componentes porque você consegue dar uma manutenção muito fácil, né? Se você tem que alterar todos os botões novos de todo o sistema, você vai alterar em um lugar só. Não é verdade? Vamos dar um ID aqui para ele. Sempre dá ID, tá, pessoal? Para os componentes. Senão, às vezes acontece de dar erro e ele monta um código totalmente estranho e a gente não sabe qual que é o nosso componente que está dando erro, tá? Então, espero que vocês tenham entendido mais ou menos a ideia. Eu vou partir para a próxima aula agora, para não ficar muito grande a aula, onde a gente vai terminar aqui esse botão novo e a gente vai criar daí os outros botões também.